Boa noite, prefeito Adriano. É um prazer ter aqui no nosso programa hoje, né, estreando nesse novo formato, tendo a alegria aí da sua presença no formato digital, até porque desta forma nós estamos respeitando o momento que estamos vivendo. Todo o nosso programa será feito nas suas entrevistas desse mesmo momento, dessa mesma forma, né? Isso é uma tendência da imprensa mundial. Eu apenas estou seguindo aí as orientações do bom jornalismo. Mas, prefeito, ontem, domingo, o senhor descansou. Sábado completou 100 dias de governo. E hoje, depois já no 72º, acho que é assim que se fala, né? Hoje o dia já foi corrido. Eu vi pela sua agenda que muitas coisas boas acabaram de serem assinadas, né? Mas vamos começar ali atrás, quando o senhor acabou de tomar posse. A prefeitura estava vivendo um momento diferente. Por quê? Não, o senhor nunca divulgou se sua herança tinha sido tranquila, se tinha dinheiro no caixa, se não tinha dívida nenhuma, se já foi começando a colocar o cheque, né, para as novas atividades. Isso nunca foi falado. Esse cofre estava cheio, prefeito? Boa noite a todos que acompanham o programa. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, falando logo após aí dos primeiros 100 dias de trabalho. O primeiro desafio, Sérgio, foi fazer o governo de transição num curto espaço de tempo. Afinal, com a prorrogação das eleições, e isso é um fato inédito, nós tivemos apenas menos de um mês de trabalho, porque o mês de dezembro é um mês curto pelo Natal e Ano Certo. Novo. Então, nós tivemos esse grande desafio que já foi o governo de transição. Isso aqui já fez completamente ser um modelo diferente. E a começar também aí pelo processo seletivo que nós montamos, então é um pouco tempo também para fazermos a contratação, mas ao nós assumirmos a prefeitura, nós temos áreas que devem e tem que ter uma atenção muito especial e muito rápida. Por exemplo, a gente assumiu embaixo de água no dia 31, a virada do ano foi um dilúvio, e no Verdade. dia 1º, 6 bairros da cidade tinham ficado completamente alagados. E aí, quando a gente foi, então, buscar o suporte das subprefeituras para fazer o atendimento, no dia 1º nós encontramos as subprefeituras, a grande maioria, fechado e de Isso. férias. Então, nós E tínhamos que sem dar nada uma dentro, né? atenção rápida e emergencial. O prédio estava lá, mas estava vazio, né? Tanto de Isso, funcionários como não de tinha, os materiais. servidores não estavam, o maquinário insuficiente. Então, nós montamos ali de forma emergencial um grupo que a gente chamou de ação rápida, que a gente compilou, pegou alguns servidores de algumas áreas, algumas máquinas e começamos a atuar em situações de gravidade, de extrema gravidade. Então, assim que nós assumimos, né? Então, nessa área de infraestrutura, subprefeituras, uma área que realmente precisava de uma atenção imediata para uma reformulação, Sim. uma reestruturação total. Afinal, as subprefeituras antes elas estavam dependendo e elas pertenciam a ramos políticos independentes e elas não respondiam ao CEINFRA. Então, o que nós tínhamos na prática eram 8 cidades diferentes. Cada subprefeitura dependia da cabeça que estava tocando. Então, tinha subprefeituras que estavam bem e tinha subprefeituras que estavam muito mal conduzidas e mal administradas. Então, a Então, com pergunta essa reformulação, eu posso antecipar a resposta, o seu silêncio vai concordar, não tinha dinheiro no caixa. não, nesse ponto, a parte financeira, né, eu sempre fui muito coerente das minhas falas, e não é porque era outro governo, outro Sim, partido, que eu não vou falar. A prefeitura, ela vem realmente numa condição financeira estável. Agora, lembrando, né, que essa estabilidade, ela pode ser passageira, em claro. virtude de alguns pontos que a gente tem que colocar na mesa. Né? Então, são 3 pontos. Primeiro, a reforma da Previdência é fundamental que aconteça, porque hoje o não ocorrer a reforma da Previdência, a gente perde em 2 frentes financeiras. A primeira já é um pagamento de 3 milhões de reais que a gente faz pelo déficit atuarial. Então, a gente já paga por mês 3 milhões de reais. E a outra é a falta do CRP, que é a certidão de regularidade previdenciária, que vai fazer com que todas as obras de Joinville que são financiadas não vão poder receber o recurso do financiamento. E aí Para começa a comer caixa da prefeitura.
Para as pessoas que Então, estão em casa entender um pouco mais, o que o prefeito está falando é como se fosse a nossa previdência, né? O nosso hoje INSS, que as pessoas recolhem, certo? O empresário paga a outra parte, a mesma coisa acontece com o servidor público. A prefeitura paga uma parte, o servidor público paga outra. Só que essa conta ali na frente não está fechando. Resultado, hoje a prefeitura tem que colocar 3 milhões a mais todo mês daquilo que já era a sua obrigação, e esse dinheiro, como disse o prefeito, está saindo, não é? Do que poderia ser aplicado em obras, em outras atividades, assim como também esse grande financiamento que o senhor está falando. É isso, prefeito? Perfeito, a perfeita explicação é exatamente isso. E o terceiro ponto é a pandemia. A pandemia ela está exigindo um recurso financeiro da prefeitura que é muito além do que estava orçado. Em virtude até da nova cepa, da quantidade de hospitais de campanha, nós montamos 2 hospitais de campanha com respiradores funcionando, com todo kit de intubação. Então, Joinville, nós passamos de 300 respiradores aí em funcionamento, só são 220 só na rede pública, né, hoje do município. Então, isso tudo ele vai dragando, né, a questão financeira. Então, nós assumimos realmente a prefeitura numa condição financeira estável, mas com muito cuidado, em virtude desses 3 pontos que eu coloquei para você. Nessa questão da saúde, uma pergunta que eu sempre me fiz, né? Tem aí uma confusão, proposital ou não, de que o governo federal paga a conta da pandemia entre estados e municípios. O governo do estado diz que também está pagando, mas eu queria saber, prefeito, esse investimento todo são volumes enormes de dinheiro, né? Para, como o senhor havia falado agora, a adaptação, compra de equipamento, contratação de mais funcionários, enfim. Esse dinheiro, afinal de contas, vem de Brasília para ser adicionado? Eles vão pagar além do que já se pagava até então pelo SUS? Ou Joinville, assim como os outros municípios, tem que dar um jeito, tira daqui, o cobertor é curto, vai faltar ali? Hoje o governo do estado, ele tem uma parceria no sentido de UTIs homologadas. Então, quando a gente tem UTIs montadas, eles pagam, eles compram essas UTIs do município, até para criar uma grande rede no estado de UTIs, e eles passam a fazer o controle dessas UTIs. Por Certo. isso mesmo, hoje, quase 20% dos pacientes hoje entubados na cidade de Joinville são pessoas de fora de Joinville, que são regulados pelo governo do estado. Então, ele paga para ter essas UTIs. Mas quando você monta, por exemplo, um hospital de campanha, como nós montamos, né, de forma muito rápida, em virtude desse crescimento alto, esse investimento ele é municipal, porque você não consegue transformar a tempo esses leitos em UTIs, porque é uma condição diferenciada para você transformá-lo em UTI. E também, uma vez que você monta em UTI, você não desmobiliza ele mais. Então, como o hospital de campanha ele é por uma campanha, você tem que montar e desmontar. Então, essa questão da flexibilidade acaba acontecendo somente para o município, porque o município é que acaba fazendo com que o Sim. seu orçamento puxa mais para cá e mais para lá. Quando se fala em verbas federais e estaduais, elas são mais engessadas e direcionadas para contas já específicas e programadas. Em outras palavras, a prefeitura de Joinville, assim como todas as demais, estão tendo que tirar, no que já era pouco, o orçamento para complementar a crise, o drama, a pandemia, certo, prefeito? Certo. Isso é É, um dos pontos que realmente puxa, e a gente tem que, por exemplo, a contratação de mais funcionários, né, que são as CTs, que são os contratos temporários, a gente está chamando um monte de médico, enfermeiros, né, a mais. Na questão da educação, também começam a faltar professores, muitos porque estão afastados, outros porque têm comorbidades, então você tem que puxar mais profissionais para você conseguir dar conta do dia a dia. Então, a pandemia ela é um grande desafio na operação da prefeitura para fazer com que os serviços eles permaneçam abertos e funcionando. Joinville está, nesse momento, com 86% das pessoas vacinadas na primeira dose, né? Daquelas dos grupos que foram estabelecidos, portanto, da quantidade de vacinas que aqui estão. E o número é bem menor, um pouco mais de 30%, da segunda dose.
E a pergunta recorrente que eu tenho ouvido é a seguinte: mas, meu Deus, por que tem 80 e tantos por cento na primeira e só um pouquinho, um terço na segunda? Será que está faltando vacina para essa segunda dosagem, prefeito? Não, não, porque os tempos são diferentes. Então, Isso. quando a gente recebe a primeira dose, a gente já sai aplicando ela. E a gente recebeu 2 tipos de dose, né? Então, da AstraZeneca e da Coronavac. Coronavac. Então, a Coronavac são 30 dias depois, a pessoa vai fazer a segunda dose. E da AstraZeneca são até 90 dias depois. Então, o timing de você fazer a primeira e o timing de você fazer a segunda são momentos diferentes. Por isso que dá essa diferença, elas não andam percentualmente juntas. Iguais. Bom, eu também vou tratar dessa questão da Covid em um outro programa especial sobre isso, não é? Então, eu queria avançar um pouquinho na pauta com o prefeito. Lá, quando o senhor assumiu a prefeitura, um dos seus grandes compromissos era fazer com que os funcionários a serem contratados, aqueles de livre nomeação, né, aquele que o prefeito pode pegar a caneta e contratar, não fosse mais feito do critério até então de político, né? Olha, o cidadão veio daqui, foi candidato, foi indicado, é padrinho, etc. Não, foi feito um recrutamento, certo? Aos moldes de qualquer outra empresa que faz, um RH, a pessoa manda o currículo, depois é entrevistado, passa por testes, e a última fase foi uma entrevista consigo e com a vice Rejane Gambim. Quando eu digo a última fase, porque isso foi afunilando, até que chegou lá a 2, 3, 4 pessoas, não é? E uma coisa que chamou a atenção é que, mesmo utilizando um critério técnico, muitos servidores de carreira foram contratados, porque passaram por esse processo. O que aconteceu aí, prefeito? Essa foi uma grata surpresa nossa de achar grandes talentos dentro dos servidores públicos. Nós fizemos a possibilidade de inscrição, então todo mundo que se achava em condições de participar de alguma vaga participou e se inscrevendo. Então, para você ter ideia, só para as vagas de secretários, que são 16 secretários, nós tivemos 1.500 inscritos. E nós chegamos a passar mais de 20 mil inscrições para as 500 vagas dos cargos comissionados que você mencionou. Uhum. Então, eu participei pessoalmente, eu e a Rejane Gambim participamos pessoalmente da contratação de todos os secretários. Então, a gente só participava da última etapa, quando chegavam 3 nomes para a gente avaliar. Então, dos 3 nomes, quem que a gente gostaria de que fosse o secretário, e aí depois a gente deu autonomia para os secretários montarem os seus times, com diretores, gerentes e coordenações. E aí nós estamos tendo uma grande surpresa, né, porque nós estamos encontrando dentro do quadro da prefeitura pessoas altamente capacitadas, extremamente técnicas e com grande experiência podendo utilizar. E isso os nossos secretários estão sabendo utilizar esse talento humano que está aqui dentro. Por isso que nós chegamos a mais de 60% aí das vagas preenchidas por servidores de carreira. Mas daí vem, de novo, a dúvida, né? Numa empresa, a pessoa é contratada, não deu certo, vai lá, passa no RH, como a gente chama, pega a carteira e vai embora, né? Neste caso, eu pergunto, prefeito, qual critério que será adotado para ser mandado embora, né, um funcionário desses que foi contratado? São mais de 400, é avaliação meritocrática. Né? Avaliação meritocrática, Sérgio. Nós estamos avaliando o tempo todo o resultado. Então, eu tenho uma reunião quinzenal com cada secretário de forma individual, onde a gente avalia todo o plano de governo, item por item, e quais são as metas que a gente tem a atingir. Estamos também criando já um modelo que eu digo que é como se fosse uma cabine de avião, que a gente faz vários reloginhos de performance, onde a gente, através de números, a gente consegue também avaliar o resultado das secretarias, e aí isso vai vindo por cadeia, essa avaliação meritocrática. Se o comissionado ele é puro, como se diz, que é uma pessoa que é do mundo privado e que está participando, né, dentro aqui, se ele não vier a condizer com os resultados que a gente espera, ele é exonerado e ele sai do corpo, né, da liderança, e a gente pode contratar outra pessoa. Se caso o servidor ele vem e também ele não entrega e não faz a sua entrega, ele é exonerado do cargo de liderança e ele retorna para a atividade que ele executava antes. Portanto, então, que ele ganhava mais de salário, é sempre resultado. Muito bem. Isso, vamos avançando, exatamente. vamos avançando, prefeito.
Hoje, né, a cidade, depois de 100 dias, tem algumas coisas importantes que foram feitas e outras que não conseguistes ainda realizar. Eu vou começar pela iluminação pública. Desde outubro do ano passado, a cidade começa a ficar cada vez mais escura. Parece aqui o meu escritório, né? É uma luzinha aqui, outra lá, e vai apagando, vai apagando. E as pessoas estão pagando, né? Eu ainda chamo de COSIP, mas é a taxa de iluminação pública. E a pergunta é, primeiro, quando é que volta a regularidade? Segundo, se as pessoas que hoje não têm iluminação na sua rua, terá um desconto nessa taxa da iluminação, já que o serviço não está disponibilizado. Olha, Sérgio, são duas perguntas que realmente mexem com a gente, porque esse ponto eu digo que é o ponto que mais nos frustra, né, quando nós estamos aqui no poder público. É a burocracia que a gente enfrenta para, muitas vezes, decidir o que tem que ser decidido de forma simples. Né? Então, assim, obviamente, se você não tem uma empresa contratada para trocar lâmpadas queimadas, você contrata. Ponto final. Não existe aqui segredo nenhum. E aí você encara problemas burocráticos como, primeiro, a licitação. Uma licitação normal, ela leva 60 dias. Você não consegue fazer menos que 60 dias. Isso por processo de lei. Porque você publica a licitação, você tem 30 dias que ela tem que ficar vigorando, aí todo mundo participa da licitação, depois você tem mais 30 dias que eles podem contextualizar, brigar, porque não concordaram e tudo mais, então no mínimo 60 dias, o que é muito comum, até que leva mais tempo, porque daí uma empresa não ganhou, a outra ganhou, e aí acaba tendo uma briga administrativa e leva mais tempo. Então, esse prazo nós conseguimos até fazer em tempo recorde, porque nós assumimos em janeiro e ali, início de março, nós já estávamos com o processo licitatório todo finalizado. Aí veio outro processo burocrático que eu não imaginava. O consórcio que ganha, ele tem que homologar toda a documentação dele, né, para que ele possa efetivamente ter o contrato assinado com a prefeitura. E agora, nesse momento, nós estamos parados, esperando que a junta comercial faça a homologação desse contrato, só que a junta comercial está com problema de sistema, e esse problema de sistema é no Estado, e nós estamos a qualquer momento para assinatura desse contrato para que eles comecem a trabalhar. Então, isso é muito frustrante. Você corre, você faz em tempo recorde, né, o trabalho de licitação. Nós já poderíamos ter essa empresa há mais de 15 dias aí trabalhando já na troca das lâmpadas, e por um processo burocrático e moroso e que não é de responsabilidade do município, nós estamos aqui aguardando para qualquer minuto a gente poder ter restabelecido. Basta então quanto à não cobrança. Perdão. Não, e quanto à não cobrança de uma taxa, eu não sei nem se legalmente isso é viável, né? Isso nós teremos que estudar. Toda vez que o município ele abre mão da cobrança, né, de uma taxa e de um imposto, ele tem que justificar isso perante o TCU, né, já que ele está abrindo mão de uma receita. Então, é dessa forma que hoje o prefeito não pode simplesmente pegar e tirar o imposto de alguém e tudo mais. Ele tem que sempre justificar, né, de que, de alguma forma, ele vai ter um aumento dessa arrecadação. Sim. Em outro lugar. A gente acaba, sabe, prefeito, como cidadãos, não cobrando mais do poder público aquilo que não nos é atendido. As obrigações para que a gente pague, elas existem, não são abertas mãos em nada. Abertas mãos não se abre mão o poder público de nada. Agora, quando eu deixo de receber o benefício, seja ele na educação, na saúde, etc., né, nas estradas, a gente acaba esquecendo, assim mesmo, enfim, mas vamos tocar para frente. Também, há 2 semanas atrás, houve a renovação do contrato para a empreiteira, a confusão, né? A empreiteira que não vale nada, né? Quase falida, responsável pela obra do Rio Matias. E, para surpresa, né, de muita gente, foi lá renovado, né, o contrato com essa empreiteira para dar seguimento à obra. O que aconteceu? O que foi renovado, o que foi renovado não foi o contrato com a empreiteira, foi renovado o convênio, né, com a Caixa, que é responsável pelo valor. O que acontece? Se a gente não fizesse a renovação do convênio, a gente perderia as verbas que a gente ainda tem por receber,
para fazer frente à obra. Né? Então, Mas nós renovamos esse convênio para não perder. Significa que a empresa continua a mesma, Terraplanagem Medeiros. Não. A rescisão do contrato com eles foi feita, o que significa de que o município ainda tem interesse de manter a obra. Esse certo. É o significado. Para justamente a gente não devolver verba ou não poder lá na frente, se a justiça mandar retomar a obra, tudo mais, a gente não ter essa verba à disposição. E agora, prefeito, na semana passada, sexta-feira, a Justiça Federal, vocês haviam feito uma consulta se poderia se retomar, né, a pavimentação ou a repavimentação ali da Visconde Toné, a via gastronômica e os outros trechos. E hoje, a informação que acabou de ser veiculada, né, que eu recebi aqui pela assessoria de comunicação, é que já determinastes o início imediato da repavimentação, é isso? É isso mesmo. Nós vamos fazer a recuperação da via. É uma pavimentação provisória, já que essa via ela tende a ter a obra novamente quando passar o processo judicial a retomar a obra do Matias, mas é uma recuperação então da via, da pavimentação e principalmente da microdrenagem, porque um dos piores prejuízos que foi causado, principalmente para moradores e lojistas do local, foi que essa obra acabou com a microdrenagem. Então, hoje, por exemplo, na Visconde de Toné, nós temos moradores de um residencial numa esquina ali da Jacob com a Visconde de Toné, que toda chuva eles têm os seus apartamentos alagados, os apartamentos térreo. E isso em virtude de que acabaram com a drenagem, com a microdrenagem. Então, a gente vai fazer essa obra de restabelecer a microdrenagem, tanto na Visconde de Toné quanto na Jerônimo Coelho. A tubulação de águas de chuva, não é? Isso, exatamente. E também aí fazer a recuperação da pavimentação asfáltica na Visconde de Toné, e nós estamos preparando para Jerônimo Coelho um trabalho com pavimentação com paver, já que lá na Jerônimo Coelho a gente sabe que ela terá que ser totalmente aberta, né, em virtude da questão de como a obra foi conduzida lá. Então, com o paver a gente consegue retirar com mais facilidade e aí voltar a essa obra. Eu não vou nem entrar na questão aí da CPI, do Matias, etc., que também é uma conversa longa. O fato é que a boa notícia é de que vão começar a minimizar, né, os danos que esta obra só causou, benefício nenhum. Né? Exatamente. Prefeito, também existe agora em curso um plano de asfaltamento pela cidade. Uma verba que tinha sido autorizada há muitos anos atrás de 100 milhões de reais não foi gasta, ou porque não tinha projeto, ou porque os documentos da prefeitura estavam errados. 30% foi utilizado. Então, de 100 milhões, a cidade gastou efetivamente 70 milhões. E são obras importantíssimas, entre os quais pontes, não é? Entre os quais ali vias que são vicinais, que são vias. E aí eu pergunto, como é que está essa questão dos projetos da prefeitura? Ipuge foi desmontado, não existia mais, não existe mais, né? E montastes uma secretaria para pensar planejamento e, portanto, projetos. Já está na cozinha da secretaria a retomada desses projetos para, afinal de contas, colocar esse dinheiro na rua? Já. Nós temos mais ou menos 60 obras de pavimentação que vão acontecer. Nós temos obra de pavimentação já desenhada para 1 ano e meio aí pela frente de trabalho. E nós também temos algumas pontes que eram projetos idealizados, mas não estavam como projetos executivos. Então, eu já solicitei para que a gente fizesse projetos executivos dessas obras. Por exemplo, a ponte Anêmonas, ela estava na última das 3 pontes. Então, são 4 pontes grandes. Na verdade, a ponte Ademar Garcia, que é a ponte Joinville, essa está andando. A tendência é que até o final do ano ela passe já pelo processo licitatório, decisão da empresa, e ano que vem comece essa obra. E já tem verba para isso. Mas outras 3 pontes, que era a ponte Anêmonas, ponte Plácido Olímpio de Oliveira e ponte Nacar, a ponte Anêmonas estava como terceira opção. Então, eu trouxe ela, botei ela como primeira, porque uma das nossas premissas é desafogar a região sul. A região sul ela tem um problema muito sério de mobilidade.
né? E você tem na Monsenhor Gersino, e você tem também a Rua Fátima e Guanabara, onde estrangula todo esse movimento. Então, a ponte Ademar Garcia saindo e a gente fazendo a ponte Anêmonas, você faz o binário no Guanabara, e aí você ajuda a mobilidade, né, de forma muito rápida. Então, a gente está também pensando nesse sentido, para trazer obras que venham efetivamente ajudar no dia a dia aí do cidadão joinvilense. E nós temos também outro projeto grande que está sendo feito, projeto executivo, que nós contratamos aí uma empresa, estamos fazendo o processo licitatório para pagar o projeto executivo, que é a duplicação da Dona Francisca, ali do trevo do Tecelão até a entrada lá, que seria depois da Docol, quem vai para a Estrada da Ilha. Então, é uma duplicação de grande porte. Então, essa duplicação de grande porte, nós tínhamos conseguido essa obra pelo governo do estado e o município ficou de pagar o projeto executivo. Então, a gente está fazendo o projeto executivo. Outra obra também que a gente está desenvolvendo o projeto executivo é a duplicação do autocar Derfel. Porque aqui nós tivemos também a promessa de 2 deputados que dariam uma verba importante de suas emendas, 8 milhões cada um, para essa duplicação. Então, a gente está fazendo o projeto executivo para fazer frente a receber essas emendas, para a gente poder fazer a entrada de Joinville ao autocar Derfel com a duplicação. A última pergunta, prefeito, na verdade, a última questão, né? Esta semana está entrando agora na operação novas linhas de ônibus, um novo formato, né? Ponto a ponto, vamos chamar assim, Zona Sul com Zona Norte, enfim. Isso já faz parte de um anteprojeto para que o terminal não tenha mais a referência de hoje, em que as duas empresas convergem para o mesmo lugar? Isso já é um ensaio ou não é assim? Não, já faz sim, Sérgio. A gente vem conversando muito com as empresas para que a gente venha melhorar o sistema já no dia a dia. Em 2023 é previsto a licitação, mas até lá a gente precisa melhorar muito o nosso dia a dia. Então, a gente vem cobrando muito eles para que a gente não tenha essa dependência hoje do terminal central. Até o próprio CDL me mostrou e me trouxe um documento pedindo a retirada do terminal central aqui do centro. Então, se o próprio CDL, que, ao meu ver, seria o mais beneficiado com o centro, com o terminal central, não quer mais o terminal central, então não tem o porquê da gente ficar estimulando esse fluxo de passageiros no mesmo ambiente. E com a pandemia, por exemplo, ficou mais evidente ainda que esse modelo de terminal central causa aglomeração de pessoas, o que é um grande problema para a gente. Não há dúvida. Então, esse modelo que eles estão implementando, que você consegue atravessar a cidade sem precisar passar pelo terminal central, já é um modelo pensado e sugerido pelo nosso time, e as empresas vão estar implementando como até forma de teste, e vamos ter vários outros pontos aí que eles vão estar implementando nos próximos dias e próximos meses, para a gente já perceber uma melhora no transporte público e trazer inovações, novidades aí para o joinvilense. Na escola, a gente é avaliado de tempos em tempos, né? Mensal, trimestral, semestral, enfim. Depois de 100 dias, qual é a nota que o prefeito Adriano se dá na condição de conduzir a cidade? Olha, Sérgio, em virtude de todos os cenários e de tantas adversidades que nós vivemos, né? Nós vivemos 3 ou 4 alagamentos grandes na cidade, nós vivemos a pandemia, o pior momento da história da pandemia desde o início, né, no ano passado, e também pegar um governo de transição com menos de 20 dias. Eu dou aí para o meu time uma nota 8, uma nota 8 para mim é uma nota boa, né? Não é ótima, mas também não é ruim, né? No sentido de que eu acho que nós conseguimos mostrar para o que viemos, mostrar que temos um modelo diferente de fazer a gestão da cidade, um modelo também bastante colaborativo, né? Nós recebemos muitas entidades aqui, tanto empresariais, sociais, associações de moradores, né? Os nossos secretários, eles têm a instrução para receberem os munícipes, conversarem com os munícipes, para que a gente possa estar próximo e dar celeridade nas tomadas de decisões. Então, por exemplo, um dos pontos que eu vejo é
esse trabalho em equipe que nós estamos formando hoje vai ser um dos grandes diferenciais do nosso governo. Hoje nós temos grupos montados com Águas de Joinville, CEINFRA, DETRANS e CEPROT, todo mundo junto para discutir mobilidade, obras na cidade, tudo mais em conjunto. Isso não era feito. É tão óbvio muitas vezes falar isso, mas isso não existia, esse conjunto de trabalho. Né? E assim como tem várias outras secretarias que acabam tendo a sinergia. Por exemplo, nós temos hoje a Secretaria de Esporte, trabalhando em conjunto com a Secretaria da Educação, para que a gente possa melhorar a atividade esportiva dentro das escolas e que as escolas possam também utilizar mais as atividades esportivas da Secretaria do Esporte. A mesma coisa com a Secretaria da Cultura. Então, a gente começa a ter, né, essa aglutinação de atividades. Isso só se deve porque nós temos um secretariado totalmente técnico, por meritocracia, sem indicação política, sem pertencer a um partido ou outro, sem egos, né, e isso eu acho que está tornando a gente um time bem diferenciado. Muito bem. Prefeito, muito obrigado pela sua entrevista. Eu confesso, estive agora, final de semana, em Jaraguá do Sul, e fiquei com inveja daquela cidade, viu? No bom sentido. A cidade está muito bonita, bem conservada, as ruas estão impecáveis, as praças bem feitas, o atendimento, enfim, é uma cidade exemplo, né? O prefeito atual, que se reelegeu, foi considerado o segundo melhor administrador do país, e não por questões políticas, não é por indicadores, né? E eu espero que esta vontade de ter morador de Jaraguá do Sul, né, orgulhoso, a gente também possa ter aqui na sua administração. Não é pelo fato de ele ser empresário, você ser empresário, porque nós tivemos um prefeito que saiu, né, também empresário, portanto, a marca empresário não significa competência e nem qualidade. É o meu desejo sincero. Muito obrigado, prefeito. Nós mais desejamos, Sérgio, é resgatar o orgulho do joinvilense pela sua cidade. Já estamos vendo isso em algumas esferas. Eu vejo as famílias frequentando parques e praças que já foram resgatados, né, aí com a ajuda de parcerias privadas, como a gente teve o Parque das Águas, ali do lado da Cidadela Cultural, que hoje a gente vê crianças brincando na piscina, tudo mais. Então, esses são pontos que é só o início. Eu tenho certeza que o joinvilense vai resgatar o orgulho da sua cidade e vamos batendo o peito aí com muita felicidade de tudo que nós vamos ver. Daí o jaraguense vem para cá também nos elogiar. Serão muito bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigado, prefeito. Obrigado, Sérgio. Você pode também participar aí pelo nosso Face. Os endereços você já sabe quais são, tanto meu pessoal como também do portal AJ, o Aconteceu em Joinville. Você deixa lá o seu comentário, a sua crítica, a sua avaliação e a nota que você dá para os 100 dias do prefeito Adriano. A gente continua no estúdio, já volto.